Vem comigo aprender a fazer esse bolo delicioso de coco chamado toalha felpuda. Para fazer esse bolo, você vai colocar 3 ovos inteiros na batedeira ou no liquidificador. Eu, como tenho os dois, optei por fazer na batedeira porque eu acho que a massa fica mais fofinha. Adicionei os ovos e coloquei na velocidade 4 para bater bem e ficar volumoso, tipo uma espuma. Aí eu adicionei uma colher de sobremesa rasa de baunilha, você pode colocar 6 gotas, e acrescentei uma xícara de açúcar refinado. Continuo batendo na batedeira, dei uma pausa para poder peneirar o açúcar direto ali na batedeira, na massa, já que eu fiquei com preguiça de peneirar antes. Peneirei o açúcar, joguei fora as pedrinhas, voltei à minha batedeira, velocidade 2, coloquei para bater. Bato bem, misturo, depois eu vou acrescentar a margarina Qualy. Acrescento 3 colheres de sopa bem cheias de margarina, sem desligar a batedeira. Aí eu tô mostrando como ficou bem volumosa a massa, né? E aí eu tô acrescentando a margarina sem deixar de bater. Depois eu dou uma pausa e acrescento a farinha de trigo. Tô mostrando que eu coloquei 2 xícaras já de farinha de trigo. E eu vou peneirar também direto na massa. Peneiro uma xícara, né? Ponho para bater. Adiciono um pouco de leite de coco. A medida do leite de coco é 200 ml. Bato na velocidade 1. Eu deixei só um pouquinho de leite de coco para adicionar a minha calda, que no final eu vou ensinar a fazer a calda para poder molhar bem esse bolo, que ele fica bem molhadinho. Aproximadamente eu deixei uns 50 ml de leite de coco, dessa medida que eu passei. Bato até misturar bem a xícara que eu já acrescentei. Depois eu dou uma pausa e vou peneirar o restante da farinha de trigo, que ficou ali faltando uma xícara de farinha. Como eu sei que ficou faltando uma xícara, porque esse medidor ele tem ali as medidas, né? Onde eu vou me baseando. Eu gosto sempre de passar a espátula quando eu desligo a batedeira para poder acrescentar algum ingrediente, para poder fazer com que a massa, eu me certificar que a massa está bem batida, bem homogênea, bem misturadinha. Para no final não ter nenhuma surpresa, né? De que ficou pedacinhos de farinha na minha massa. Terminei de peneirar, jogo fora as pedrinhas que podem ter da farinha. As pedrinhas que eu falo, aqueles pelotinhos que fica às vezes, né? Que vem na farinha. Aí eu acrescentei mais um pouco de leite de coco, que eu vou acrescentando aos poucos. É a mesma coisa que eu faço com leite integral, leite de vaca. E eu reservei aquela medida que eu falei de 50 ml aproximadamente para pôr a calda. Velocidade 1, né? E agora eu vou acrescentar o coco ralado. Escolhi essa marca da Sococo, que eu gosto bastante. Esse pacote tem a medida de 100 gramas. Eu vou adicionar metade dele, aproximadamente 50 gramas. Faço isso tudo no olho mesmo, né? Coloquei a metade do pacotinho, velocidade 1 só para poder misturar. Depois eu dou uma pausa e acrescento o fermento em pó para poder finalizar o bolo. Uma colher de sopa, que é a medida da tampa de fermento em pó. Estou usando esse Royal, que é o que eu ainda tenho aqui. Adiciono a minha massa, depois eu ligo velocidade 1 apenas para poder misturar.
Depois que eu observo que está bem misturada a massa, eu desligo a batedeira, passo a espátula para poder verificar se está tudo bem batido, né? Se não tem nenhum resíduo ali, nem um pouquinho de farinha sem bater. E aí eu já vou transferir para o meu tabuleiro. O tabuleiro que eu estou usando, o tamanho, ó, é 22. Dessa vez eu resolvi enfarinhar, passei manteiga e depois eu passei farinha. Não coloquei o papel manteiga, né? Preferi enfarinhar. E depois eu transfiro a massa. Observe que ficou uma massa grossinha. E eu levo ao forno já pré-aquecido, tá? Aproximadamente aí uns 180 graus, 200 graus. Eu já liguei o forno enquanto eu tô finalizando para poder aquecer, pré-aquecer, transfiro a minha massa e levo para assar. O tempo de assar é variável, né? Depende do forno, mas aproximadamente aí uns 45, 50 minutos. Enfiei o palito, saiu limpinho, tá pronto. Aí eu vou deixar ele descansar uns minutinhos. Agora eu parti para a calda. 300 ml de leite integral, mas eu sugiro que vocês até diminuam um pouquinho, que ficou muita calda. Uns 250 ml é o suficiente. Uma caixa de leite condensado ou lata, a sua preferência. E as 50 gramas de coco que ficou no meu pacote. Misturo bem. Eu levo a uma panelinha, né, para poder levar ao fogo. E lá eu não vou deixar ferver, vou apenas aquecer essa calda. Aí eu tô furando bem o bolo, para quando eu for adicionar a calda, ele já tá bem furadinho. Aqueci a calda, coloquei nesse... já até esqueci o nome desse recipiente para molho, né? Que é muito bonitinho, as boleiras estão usando bastante, as blogueirinhas. Eu achei um charme para molhar o bolo, molhei bem. Depois eu finalizei com mais um pouquinho de coco ralado, fica delicioso. O segredo é levar para gelar, comer ele bem geladinho, fica muito molhadinho e muito gostoso. Façam e me contem.